Salmo de número 90, que nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido. Por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, a nossa mensagem, baseada nesse Salmo 90, é a seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Amados irmãos, o Salmo 90 é uma lição sobre tudo que Moisés aprendeu ao longo da sua vida. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, homem de Deus, que viveu 120 anos. Alguém já disse que Moisés viveu 40 anos lá no palácio, achando que era alguém. Depois ele mata um egípcio, foge, passa mais 40 anos no deserto, vendo que não era ninguém. E aos 80 anos, Deus chama Moisés para libertar o seu povo, e me disse esse autor, que Moisés viu o que Deus faz com ninguém. A história de Moisés, amados, é algo maravilhoso. E como eu falei, esse Salmo 90 é uma lição sobre tudo que Moisés aprendeu ao longo da sua vida. Moisés teve 3 ofícios: príncipe, pastor de ovelhas e líder de Israel. Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia, preparou o povo de Israel para a conquista da terra prometida. Moisés viveu perto da glória e contemplando sempre o poder de Deus por 40 anos no deserto. Ele viu água se tornando em sangue. Ele viu
o mar se abrindo. Ele viu a glória de Deus enchendo todo o tabernáculo. Dessa forma, Moisés testemunha que Deus é quem tem. A ele possui, ou melhor, a ele pertence todo o poder. Moisés mostra que Deus também é eterno, que ele sempre existiu. Como está escrito aqui no Salmo também, Moisés diz que para Deus 1000 anos é pouco tempo. Tudo que existe foi criado por ele. E Moisés mostra também que todo o mundo está debaixo do seu poder. Moisés também mostra que Deus é quem tem o controle sobre a vida e também sobre a morte. Moisés tem um propósito dizendo isso, é que Deus é poderoso para ser refúgio e ajuda dos necessitados por todas as gerações. Ninguém melhor do que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, deixar escrito essas palavras aqui, para mostrar que Deus, ele é poderoso para ser refúgio, está sempre ajudando os necessitados por todas as gerações. Moisés mostra que o próprio Deus, que criou o mundo do nada, e tudo veio a existir. Ele existe desde a eternidade. Esse, segundo Moisés, é o Deus verdadeiro em quem nós podemos confiar. Meus amados, o que Moisés aqui neste salmo, ele relata nesses 17 versículos aqui, e o que nós podemos trazer como lições para as nossas vidas aqui nesse Salmo 90. Eu quero destacar 6 lições nesses 17 versículos aqui do Salmo 90. E a primeira lição se encontra aí no versículo 1 e no versículo 2. Os irmãos deixem esse texto aberto. Salmo 90, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração e geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Moisés mostra aqui em primeiro lugar e nos ensina a primeira coisa, acerca da eternidade de Deus. Deus, ele é eterno. É o único que veio criar todas as coisas do nada. O homem pode criar alguma coisa, mas este necessita da matéria. Mas a própria matéria que existe hoje, foi Deus quem a criou. Ele criou todas as coisas, quando não existia nada. Moisés diz que Deus foi, é e será sempre o refúgio para aqueles que nele confiam. Ele tem sido o refúgio do seu povo, e isto de geração em geração. Em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte: olha, os homens surgem, os homens vivem, os homens morrem, os homens passam. Mas Deus continua sendo refúgio para aquela, para esta e para as futuras gerações. Que profundo, amados irmãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Os homens surgem, vivem, morrem, passam, mas Deus continua sendo o refúgio para aquela
que passou, para esta, presente, e para as futuras gerações. Ou seja, Ele é o mesmo no passado, é o mesmo no presente e será o mesmo no futuro. Deus pré-existe a criação do universo, pois tudo Ele criou para a sua glória. Porque, já disse Tomás de Aquino, Deus é a causa primária sem ser causado. Deus é a causa primária sem ser causado. Sabemos isso, que é um pouco da filosofia, né? Mas já dizia Tomás de Aquino, para podermos entender um pouco quem é Deus, Ele é a causa primária sem ser causado. A vida dos homens, amados, a vida de todos nós, estão nas mãos do Senhor. Pois Ele é quem dá a todos vida e também tira a vida. Ninguém tem poder de tirar a vida de ninguém. Deus já premeditou, Deus já escreveu tudo acerca da minha vida e da sua vida. E Moisés, aqui falando neste salmo acerca disso, Moisés tinha experiência. Como eu falei, 40 anos no deserto, vendo quem era esse Deus maravilhoso que libertou a Israel das garras lá do Egito. E abram comigo aí um texto interessante, Deuteronômio. Voltem um pouco às Escrituras, não desmarque o Salmo 90. Deuteronômio, capítulo 32. Moisés aqui no seu cântico, sabemos que Deuteronômio é Moisés repetindo as leis, os ensinamentos de Deus para a nova geração que tinha sido gerados lá no deserto, pois a antiga geração tinha ficado prostrado. Daquela geração que saiu do Egito, apenas 2 entraram, Josué e Calebe. E Deus manda que Moisés repita todas as leis, todos os ensinamentos para aquelas novas gerações, e eles saibam que Deus vai continuar sendo o mesmo com a geração dos seus pais e continuará sendo o mesmo com aquela geração nova que estaria entrando na terra prometida. E aqui em Deuteronômio, nesse canto, que eu quero chamar a atenção para mostrar aqui que Deus é quem tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Só Ele tem esse poder. Veja o que é que diz Deuteronômio, versículo 39, que diz assim: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Olha só, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Que diferença, muitas vezes, dos ensinos que vemos em muitas igrejas hoje. Deus não mata ninguém, não. O texto diz: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém pode livrar ninguém das minhas mãos, porque eu sou Deus. Irmãos, isso enche de gozo o nosso coração, deve encher de gozo os nossos corações. Sabe por quê? Porque tudo que vier às nossas vidas só vem por permissão de Deus. Nada é dado ao homem se do céu não lhe for permitido, disse João lá no Evangelho, capítulo 3. A vida dos homens estão nas mãos do Senhor, pois Ele é quem dá vida e tira a vida de todos os seres humanos. Deus é eterno,
Como eu falei anteriormente, para ele, 1000 anos é como um dia, como se foi e como a vigília da noite. Não é nada. Para nós, 1000 anos é uma coisa, não é? Demorada. Para Deus é como nada. Então, Moisés nos ensina aqui neste salmo, primeiramente, para que aprendamos, para que Deus nos ensine a contar os nossos dias. Fica esta lição para as nossas vidas. Creiamos que Deus é eterno. Creiamos que o poder pertence a Deus. Creiamos que Deus, Ele faz tudo como bem quer e como lhe apraz. E ninguém pode livrar ninguém das mãos do Senhor, pois Ele é Deus. Mas a segunda verdade, nós podemos ver aí no versículo 3 ao versículo 6. Veja o que é que diz. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui nós podemos ver outro ensinamento de Moisés, para que nós, enquanto estivermos aqui, aprendamos acerca do Deus que nós servimos. Deus, Ele é superior a tudo e a todos. Moisés aqui nesses versículos, ele nos mostra um contraste entre a vida humana e Deus. Moisés nos mostra que, enquanto nós somos breves e frágeis, feitos do pó com os nossos dias contados, Deus é eterno. Deus não sofre com o passar do tempo. Nós sofremos. Ele não sofre como nós sofremos. Ele ainda tem poder, inclusive, para mandar que retornemos ao pó de que nós fomos feitos. Pois a palavra de Deus nos diz, tu és pó, e um dia ao pó voltarás. O homem é totalmente dependente de Deus. O homem, ele é vulnerável. O homem é mortal. O Senhor leva o homem como um frágil objeto arrastado numa torrente. O versículo 5 diz, tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Deus, amados, leva o homem como alguém frágil, como um objeto arrastado numa torrente. Ele precisa de alguém para ir resgatá-lo. O significado, amados, desses versículos aqui, mostrando-nos, Moisés nos ensina a superioridade de Deus, é que, por vezes, meus amados irmãos, nós confiamos demais nas nossas capacidades. Achamos que temos um certo poder, ou nos achamos poderosos demais para fazermos tudo o que pensamos e o que queremos. Mas não é bem assim. Só Deus pode fazer o que quiser e ver todas as coisas acontecerem, enquanto nós temos os nossos dias contados. Uma coisa interessante, pare e pense aí,
já se passou um ano. Parece que foi ontem, né, que nós estávamos aqui comemorando, agradecendo a Deus 2023. Passou tão rápido. Mas eu pergunto a você, aquilo que você colocou diante de Deus, vamos dizer, antes do culto lá de gratidão de 2023, seus planos, seus projetos, você conseguiu realizar todos? Responda para você mesmo. Porque nós podemos fazer os nossos planos, mas a concretização deles, diz o autor lá de Provérbios, que acontecem segundo a vontade de Deus. Só Deus pode fazer o que quiser e ver todas as coisas acontecerem, enquanto nós temos os nossos dias contados. Quantas pessoas não fizeram planos, projetos, lá no ano de 2023, antes de chegar a 2024, e já não estão aqui mais neste mundo, e Deus já chamou para a eternidade. Porque o homem não tem poder para fazer tudo quanto quer ou como bem pensa. Deus sim. Se Ele diz que vai fazer, irá acontecer. E nada pode falhar. Pois a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, Ele dizendo, não acontecerá? Nós, como seres humanos, nós podemos dizer, vou fazer isso este ano, vou fazer aquilo, olha, vou melhorar minhas finanças, vou melhorar o meu lar, eu vou fazer uma reforma na minha casa e tantas outras coisas, eu vou ser mais um crente fiel a Deus. E às vezes não acontece como nós colocamos diante de Deus. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Você quer ver uma verdade? Abram aí. Atos capítulo 17. Aquele que perseguia a igreja. Paulo, ele está discursando lá em Atenas, a capital, podemos dizer assim, da sabedoria, a filosofia do mundo. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, Atos 17, versículo 24 ao 28. Veja o que é que diz. Versículo 24, capítulo 17 de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha só, havendo fixado o quê? Os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Nós temos limite aqui neste mundo. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, amados, Moisés aqui, ele mostra a superioridade de Deus aqui dos versículos 3 aos versículos 6, mostrando que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, amados, aprendamos a contar os nossos dias entendendo esta segunda verdade. Deus é superior a tudo e a todos. Nós somos seres finitos. Deus nos criou, porque tudo que Deus cria
ele tem um fim. E estamos passando aqui os tempos previamente estabelecidos por Deus aqui neste mundo. Então, amados, esta é a segunda verdade que eu quero pude destacar aqui com os irmãos desta manhã. Aprendamos que Deus é superior a tudo e a todos. Mas também tem uma terceira verdade, versículo 7 ao versículo 9 deste salmo. Me acompanha aí a leitura, por favor. Que diz assim: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, aqueles que ninguém conhece. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Terceira lição que Moisés nos mostra aqui é que Deus é o juiz de todos os seres humanos. Moisés, aqui nesses versículos, está mostrando que a justiça de Deus é soberana. O homem, segundo Moisés, não é apenas vulnerável e mortal. Ele também é um pecador. Porque o pecado é algo maligno. O pecado é uma afronta a Deus. O homem é consumido e perturbado todos os dias pela ira de Deus, porque o homem sempre está pecando. É que diz aí no versículo 7: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. O ser humano, principalmente aqueles que já são cristãos, eles sabem o que é pecado. Mais do que os ímpios aí que estão nas trevas. E nós, amados, quando nós pecamos, o cristão verdadeiro, ele fica perturbado, enquanto não confessa e deixa. Porque Deus colocou isto em nossos corações, as suas leis nas nossas mentes e em nossos corações, para que quando pecarmos, ficaremos conturbados. E nós deveremos o quê? Confessá-los e deixá-los. Moisés mostra que Deus conhece muito bem os nossos pecados e que nenhum deles podem ser escondido diante de Deus. Versículo 8, olha o que é que diz: diante de ti puseste o quê? As nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, o quê? Os nossos pecados. Irmãos, sabe aqueles pecados que nós cometemos na nossa mente, que só eu e você sabemos? Diante de Deus, está diante dos olhos dele, ele está vendo, contemplando a mim e a você. Ninguém pode esconder nada de Deus, porque Deus, ele é juiz. Como Deus conhece todos os nossos pecados, ele é extremamente justo e sofremos as consequências dos nossos erros e ficamos totalmente dependentes da sua bondade. Diante da justiça e bondade de Deus, nós ficamos constrangidos. Não resta outra coisa a estarmos clamando a bondade de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Me mostre um homem, um ser humano que habita neste mundo que não peque. Pois a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão diante da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram. Irmãos, somente mediante o perdão de Cristo Jesus
é que poderemos estar diante do nosso Criador e Ele nos vê de forma perfeita. Só por intermédio ou mediante o perdão que Cristo proporciona para mim e para você. Você sabia que o Deus que eu creio, que você crê também, que é um crente, é o Deus que se ira todos os dias por causa dos nossos pecados? Abram aí, volta aí o livro do Salmo, Salmo número 7. Salmo 7. Salmo 7, versículo 11 e o 12. Eu vou ler e vocês acompanham. Veja o que é que diz. Salmo 7, versículo 11 e o versículo 12. E o 13, melhor dizendo. Que diz assim: Deus é o quê? É o quê, meus irmãos? O que é que Deus sente todos os dias? Eu não vou nem falar, os irmãos leiam aí. Deus sente o quê? Indignação todos os quê? Todos os dias. Aí no versículo 12, olha o que é que diz. Se o homem não se converter, afiará a Deus o quê? A sua espada, já armou o arco, ele tem-o pronto, para ele preparou já o quê? Instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Deus é um Deus que sente indignação todos os dias, porque nós pecamos todos os dias diante de Deus. Quem pode aplacar esta ira de Deus? Só Jesus Cristo, através do seu sacrifício que fez ali por nós na cruz do Calvário. Quando Deus, amados, por isso que diz aqui, olha, se é uma condicional, se o homem não se converter, aí é uma condicional, afiará a Deus o quê? A sua espada. A espada é o quê? É um instrumento de quê? De morte, é para ferir. Já armou o arco, ele tem um arco pronto. E para estes que não se convertem, Deus já preparou setas inflamadas de morte. E como podemos ficar livres desta condenação e da morte eterna? É o seguinte, as Escrituras dizem, quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos cristãos, quando professamos nossa fé, Deus nos reveste da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. O manto da justiça de Cristo é colocado sobre a minha e a sua vida, tudo aquilo que Cristo fez por nós. Primeiramente, abra um texto aí, Isaías 61. O que Cristo veio fazer para aqueles que se convertem e se arrependem dos seus pecados. Cristo, ou melhor, Isaías 61. Versículo 10, veja o que é que o profeta diz. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como o noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas você pode estar dizendo, pastor, isso é uma profecia que se cumpriu em Cristo, mas também sobre todos aqueles que professam sua fé e se voltam, se convertem, se arrependem e creem em Jesus Cristo.
Tem algum texto, pastor, no Novo Testamento que mostre esta verdade? Eu digo sim, tem. Abra comigo aí Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 3. Paulo, o perseguidor, o ex-perseguidor da igreja, e agora, totalmente transformado, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai ensinar, escrever aos Gálatas, que estavam querendo voltar ao judaísmo, e Paulo vai mostrar que nós já estamos perfeitos diante de Deus, mediante a justiça de Cristo, aquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Gálatas 3, versículo 26 ao 28, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em quem? Em Cristo. Porque todos quanto fostes batizados, em Cristo, de Cristo vos o quê? Revestistes. Dessa arte, não pode haver grego, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O manto da justiça de Cristo está sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que se arrependeu, aquele que se converteu, aquele que foi batizado, professou a fé em Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito Santo habita nele, e ainda, Deus ao olhar para mim e para você, como a noiva do Senhor, ele nos vê justificados, ele nos vê belo, porque Cristo é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Jesus é maravilhoso. E a maravilha que Ele fez na minha e na sua vida, não há nada a ser comparado. E ainda por cima, é chamado de maravilhoso conselheiro. Um conselheiro, amados irmãos, tem que ser alguém sábio, alguém que conheça e possa ser a própria sabedoria. Por isso que Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro. Ele é maravilhoso porque Ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. E é Ele que nos aconselha todos os nossos dias. Ele é paciente, Ele sabe nos ouvir, Ele é paciente, longânimo, assaz, benigno, misericordioso, longânimo para com todos nós. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Deus que nós cremos. Nós estamos revestidos. Deus ao olhar para mim e para você, em Cristo, de Cristo, vocês se revestiram. Deus ao olhar a noiva do Cordeiro, que é a igreja, Ele vê toda a retidão em nossas vidas. Tudo quanto Cristo fez, obedeceu, cumpriu, Ele vê sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos a certeza que nós somos salvos e salvos para sempre. E estes salvos irão perseverar até o fim, porque Deus concederá graça a estes, para que estes perseverem. Porque Deus diz, aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para concluí-lo. Deus vai nos dar condições, graça, misericórdia, para que a obra dele seja completada em nossas vidas. Tudo isso, fruto da graça e da misericórdia de Deus. Então, amados, terceira lição, Jesus, ou melhor, Deus, Ele é o juiz de todos os homens. O homem deve se arrepender, o homem deve se converter por causa dos seus pecados, porque Ele vai voltar e Ele vai vir para julgar a terra. Em quarto lugar, voltando ao Salmo 90, já estou concluindo, irmãos.
Moisés, versículo 10, o versículo 11. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Moisés vai mostrar aqui a nossa vida, como ela é frágil. Ele diz aqui que nossos dias são breves. Chega aos 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor dele, é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu quero que os irmãos abram aí rapidamente, pelo menos aí no livro dos Salmos mesmo, que está mais próximo, outros autores mostrando como a vida do ser humano é breve e como Moisés também nos mostra aqui. A nossa vida, em primeiro lugar, veja o que é que diz aí Salmo 144, versículo 4. Salmo 144, versículo 4, Salmo de Davi. Olha o que é que ele diz. O homem é como o quê? O que é um sopro, meus irmãos? E a parte B. Os seus dias são como o quê? A sombra que passa. Mais ainda, Salmo 102, volta um pouco aí. Salmo 102, versículo 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu vou me secando como a erva. Salmo 39, versículo 5. Salmo 39, versículo 5. Eu acho maravilhoso esse salmo aqui, viu? Olha o que é que ele diz. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é o quê? Nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Por isso que Jesus Cristo, ele ensinando, ele diz que ninguém pode acrescentar o quê? Um côvado sequer da sua vida. Segundo alguns estudiosos, dizem que o côvado são 2 palmos, né? Essa medida aqui. 45 centímetros, hoje dizem que é 50. Ninguém pode acrescentar nem um palmo da sua vida, porque Deus já determinou. E a nossa vida, aqui, o prazo da nossa vida, na presença dEle, é nada. Irmãos, onde é que está o orgulho humano? Se acaba aqui, tudo é vaidade. Irmãos, até para os padrões modernos, Moisés teve teve uma vida muito longa e produtiva. Mas ele reconhecia que diante de Deus ele não era nada. Comparado com o poder eterno de Deus, sua vida era apenas como um sopro. A vida de Moisés não foi fácil. Moisés passou por sofrimentos, Moisés passou por frustrações. Ele não recebeu o reconhecimento dos seus irmãos, o povo de Israel. Ele sabia que sozinho ele não conseguiria fazer nada, porque sua vida
era breve. Isso nos mostra, amados, que eu e você, nós somos fracos e precisamos da ajuda de uns dos outros. E vale ressaltar aqui, amados, que Moisés não está impondo limite de idade para as pessoas aqui no versículo 10. Eu já vi pessoas dizendo que o quê? Olha, você só vai viver até 80. Não, não é isso. Moisés viveu 120 anos. Mas ele está dizendo que alguns vivem mais do que outros, mas passando dessa idade, o que vai chegar para eles só é enfado e canseira. O próprio Moisés, como nós já falamos anteriormente, viveu 120 anos. O foco deste versículo é mostrar o sofrimento da vida e aquele que chegou à idade avançada viveu isso. Moisés, ele sofreu, ele teve frustrações, ele não teve o reconhecimento do seu próprio povo, e assim, amados, pergunta aos idosos, aqueles que são mais de idade, se eles já não enfrentaram tudo isso. E ainda mais enfado e canseiro. Então, amados, a quarta lição de Moisés aqui é que a nossa vida ela é breve, é como um sopro, é como uma sombra. Que é e depois se declina. Por isso que Moisés aqui no versículo 12 traz outra lição. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Precisamos contar os nossos dias. Amados, os nossos dias são turbulentos. Os nossos dias vão se acabando como um breve pensamento. A velhice chega rápido. E vai chegar também a canseira e o enfado. Nem bem o homem pousa os pés aqui nessa terra, e ele já é transportado para a eternidade. Eu não sei qual é a sua idade. Eu pelo menos estou com 54, mas parece que foi ontem, que eu estava com 20, 25 anos, 30 anos, na minha juventude, com todo vigor. Mas já estou com 54, e já estou sentindo os efeitos, o enfado e a canseira que vem sobre as nossas vidas. E cada dia que passa, vamos sofrer isto também. Nessa trajetória da nossa vida, amados, nesses dias turbulentos, nossos anos vai passando rapidamente. Carecemos de sabedoria para contar os nossos dias e alcançarmos o quê? Preste atenção. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o quê? Corações sábios. O que Moisés está dizendo, olha, você já está chegando a uma idade, a ser idoso, peça sabedoria a Deus, para que você viva bem os últimos dias da sua vida na sua velhice. É isso que nós precisamos, segundo Moisés. Somente em Deus, amados, a nossa vida vai ganhar valor. É Deus quem dá força, sabedoria e alegria para nossas vidas. Sem Deus, nós nada podemos fazer. Não chegaremos a lugar nenhum. Segundo Moisés aqui, serve para ganharmos sabedoria quando nós fazemos esta oração a Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. É um pedido para sabermos como viver melhor e termos noção da nossa posição de criaturas de Deus aqui neste mundo. Por isso, quero citar outro texto ainda, mas faz jus nós, se não fizer isso aqui, eu não vou estar completando a minha lição. Já estou acabando, viu, Ken? 5 minutos eu concluo. Abram aí, livro de Provérbios.
o que é contar os nossos dias. Me ajuda com a minha vida, Senhor, para que eu possa contar, ver os dias que eu já passei, e me ensina cada vez mais a tua sabedoria. E o conselho de Deus para mim e para você, sabe o que é? Conte a sua vida, veja o que Deus já fez, quantas maravilhas, quantos dias turbulentos, quantas coisas Deus já foi maravilhoso e continuará sendo maravilhoso para com você. Provérbios capítulo 2. Até o versículo 11. Olha o que é que ele diz. O livro de Provérbios, amados, fala de sabedoria. E Cristo aqui, no livro de Provérbios, ele é a personificação da sabedoria, porque ele é o próprio Deus. E eu vejo o que é que o autor de Provérbios, aí capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, ele diz: Filho meu, versículo 1, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos procurares, olha o que é que ele vai dizer, ó. Então entenderás o quê? O temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aí ele continua, ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos, é escudo para os que caminham com quê? Sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho de quem? Olha aí o que é contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Conserva o caminho de quem? Dos seus santos, daqueles que ele separou neste mundo. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. O bom siso é o quê? Discernimento, amados. A prudência vai estar na sua vida. Você que busca o Senhor, que busca colocar a sua palavra em prática, você vai achar discernimento, que é siso. Você vai ter discernimento espiritual, você vai ter prudência espiritual, e a inteligência vai lhe conservar. É Deus que faz tudo isso na minha vida e na sua. Por isso que Jesus Cristo diz o quê? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque os verdadeiros filhos de Deus vai estar sempre prostrado aos pés do Senhor, clamando dia e noite: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não passo de um miserável pecador, mas regenerado pelo sangue do teu Filho. Eu peço em nome dele, me ajuda a contar os meus dias e me dá coração sábio para que eu viva esses dias restantes aqui nessa terra e glorifique o teu santo nome e revele o verdadeiro temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temor é respeito, é reverência. Temos respeito a Deus, respeito à sua palavra, respeito aos seus mandamentos, respeito aos seus preceitos, a tudo quanto ele nos ordena. Isto é ter sabedoria. Isto é ter temor ao Senhor. É obediência. Então, precisamos contar os nossos dias. E finalizando, amados irmãos, agora Moisés, nos versículos 13 a 17, ele diz: Volta, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras,
e a seus filhos a tua glória. E ele finaliza: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Irmãos, Moisés, já consciente da sua mortalidade, Moisés já estava velho aqui quando escreveu esse salmo. Ele consciente também que era um pecador, consciente também da sua transitoriedade, clama ainda pela misericórdia de Deus. Ele sente necessidade de ser saciado a cada manhã com o quê? Com a benignidade do Senhor. Sacia no Senhor com a tua benignidade a cada manhã. Para que nós cantemos de júbilo, nos alegremos nesses breves dias que ainda temos aqui na terra. E Moisés roga a Deus para alegrá-lo na mesma proporção e pelo mesmo tempo que foi afligido por ele. E Moisés, ele estava convencido da onipotência de Deus, contrastada com a fragilidade humana, da eternidade de Deus, contrastada com a transitoriedade do homem. Moisés, amados, ele inicia o salmo com uma declaração, declarando que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E ele conclui mostrando que nós devemos estar sempre suplicando a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Ele inicia o salmo declarando que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E ele conclui o salmo suplicando a Deus pela sua graça. É o que diz aí o versículo 17. Veja o que é que diz: seja sobre nós a sua graça, a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Assim deve ser, amados, conosco também. Vamos declarar para o mundo. Eu não sei qual é a sua idade. Talvez você, de muitos aqui, tem mais idade do que eu. Vamos declarar para o mundo, sabe o quê? Que Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Mas ao mesmo tempo, vamos estar clamando a graça do Senhor para que Ele confirme as obras das nossas mãos. Que maravilha, irmãos. Ser ovelha do Senhor Jesus Cristo. E eu fico olhando por Moisés. Moisés percorreu 40 anos no deserto, ensinando, disciplinando o povo com a palavra de Deus, para que o povo obedecesse a Deus. E Moisés, quando chega de frente à terra prometida, Deus chega: Moisés, prepara o povo, Moisés. Vá olhar, Moisés, como é bela a terra de Canaã que eu prometi a você, e você vai ver como eu sou fiel em cumprir aquilo que eu lhe disse lá no início, Moisés. Mas uma coisa você saiba, Moisés, você vai ver, mas você não vai desfrutar, Moisés, nesta vida aqui. Você vai desfrutar na eternidade comigo, eu ao meu lado. Mas nessa terra aqui, você não vai entrar na terra de Canaã. Você vai ver, mas não vai poder entrar. Sabe por quê, Moisés? Olha Moisés como era obediente. Olha Moisés como tinha o temor do Senhor. Porque não santificasse o meu nome no meio do povo de Israel. Por quê? Moisés era a boca de Deus no meio de Israel. E por apenas aquela atitude de Moisés em ferir a rocha, quando o povo estava com sede, Moisés disse a Deus: não santificasse o meu nome no meio do teu povo. Era para Moisés falar para a rocha, e iria sair água, mas Moisés faltou paciência e pegou o cajado e feriu a rocha, mostrando assim, diante do povo, que ele não deveria
ter ferido a rocha. A rocharia é a prefiguração de Cristo. Era para falar, e ia sair a água. Então Moisés mostrou um quê? Um profeta desequilibrado. Não santificasse o meu nome, Moisés, porque perante o povo dá a entender que eu sou um Deus impaciente, Moisés. Mas eu não sou impaciente. Impaciente é você. Por isso você não vai entrar. Você vai ver, suba no monte. Quando você descer, você vai ser recolhido para com seus pais. E assim aconteceu. Mas Moisés obedientemente obedeceu ao Senhor, subiu, viu, contemplou, mas quando desceu, foi recolhido para com seus pais. Porque Moisés sabia, como diz o autor dos Hebreus, que coisa melhor ele tinha preparado para ele. O autor dos Hebreus vai falar isso, porque ele preferiu ser ultrajado com o povo de Deus aqui nessa terra, do que receber as regalias de Faraó lá no palácio. Porque ele aspirava o quê? Coisas superiores do que as daqui da terra. Moisés contemplava a glória eterna junto do seu Deus. E assim somos nós, e devemos nós caminhar humildemente para com o nosso Deus. Então, amados, esta palavra que eu trouxe para as nossas vidas nesta manhã, Deus abençoe a todos, que neste novo ano, tudo quanto nós aprendemos, neste ano de 2023, a nossa oração deve ser esta: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que o quê? Alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12.